Diversos projetos vêm tramitando na Câmara no que diz respeito à questão da violência. 3 deles são destaque na imprensa, nas redes sociais. O primeiro diz respeito à maioridade penal, o segundo no aumento da pena máxima de 30 para 40 anos e o último que diz respeito ao Estatuto do Desarmamento. Todos eles, na minha opinião, passam pela questão primordial de que o sistema penal brasileiro, a justiça brasileira precisa ser revista no seu caráter penal. Por quê? Porque nós temos uma Constituição de 1988 que foi escrita em um sistema penal que foi moldado sob as sombras da ditadura, onde muitas prisões ocorreram de maneira injusta. Pensando nisso, o sistema penal brasileiro foi moldado e escrito, pelo menos é essa a impressão que eu tenho, porque nada justifica tantos atenuantes, tantas maneiras de você driblar uma condenação ou não cumprir uma condenação por completo como no sistema brasileiro. Você tem 30 anos de condenação para um criminoso, mas se ele for réu primário, se ele tiver bons antecedentes, se ele tiver bom comportamento, se ele tiver uma série de outras coisas, ele cumpre 1/3 da pena, esse 1/3 é reduzido para um pouco menos, porque aí ele consegue trabalhar fora, e aí ele tem regime semiaberto, enfim, há muita regalia, muita forma de se romper o sistema penal. Isso cria duas coisas. Primeiro, uma facilidade de se sair do sistema penal, de se sair da pena, e o segundo, uma sensação de impunidade para aquele que sofre com o crime. Então a gente tem aí uma tensão grande no meio da nossa sociedade no que diz respeito a isso. A redução da maioridade penal não vai resolver o problema dos crimes. Resolveria, talvez, se nós tivéssemos um sistema penal onde a pessoa, não importa se com 0 ou com 100 anos de idade, a ficha criminal dela não fosse limpa. Permanecesse lá o registro, a pessoa vai assumir a consequência dos seus erros. Aí alguém vai dizer assim, mas você é pastor, como você fala isso? Porque Jesus perdoa os nossos pecados. Sim, Jesus perdoa os nossos pecados, mas a gente sofre as consequências do nosso pecado na nossa vida. A gente sofre essas consequências a vida inteira. E às vezes até outra geração, nossos filhos, nossos netos, vão sofrer a consequência do nosso pecado. Então a gente precisa ter consciência daquilo que a gente faz e do erro que a gente comete. Da mesma forma em sociedade. A gente não pode simplesmente abrir mão de um registro, de uma ficha criminal aí de menores de idade e falar assim, não, agora a partir dos 18, fica à vontade, pode fazer tudo de novo que vai ser réu primário. Não, não dá para ser assim. E o aumento da pena máxima de 30 para 40 anos não resolve isso. Não resolve. Porque 1/3, ao invés de ser 10 anos, vão ser aí 12, 13, sei lá, divide por 3 aí, vocês que são bons de matemática. Mas enfim, não resolve essa questão. Resolveria de fato se nós não tivéssemos mais os atenuantes. Se a pessoa condenada a 120 anos soubesse que iria morrer dentro da cadeia. Se a pessoa condenada a 30 anos soubesse que iria cumprir os 30 anos, não ia sair antes. Se a pessoa que cometeu um crime soubesse que ela ia ficar presa pelo tempo previsto na lei. Que ela não ia ter atenuante por ser réu primário, e ter atenuante por bom comportamento, nada disso. Nós precisamos de um sistema penal que mostre para a sociedade que cometer crime não vale a pena. Porque no Brasil parece que vale. Parece que as leis nos intimam a não cumpri-las. É incrível o tamanho de burocracia, o tamanho de facilidades que você tem para driblar as condenações. Então um aumento de 30 para 40 anos não adianta nada se a gente não excluir os atenuantes. E aí a gente chega na questão do desarmamento. Eu acho que o maior erro que o nosso país cometeu foi ter aprovado o Estatuto do Desarmamento. Aquele plebiscito foi o maior erro que nós cometemos como sociedade. E ele precisa ser derrubado sim. Eu não sou a favor de eu ter uma arma em casa. Eu não quero ter uma arma em casa. Deixa eu explicar melhor. Eu não quero ter uma arma em casa. No entanto, o cidadão deve ter o direito de escolher se ele quer ou não estar armado. O que precisa é o governo fiscalizar e estabelecer parâmetros para que o cidadão ande armado. Aí sim a coisa funciona.
O problema é que o Estado não tem competência para fiscalizar e estabelecer parâmetros claros para que um cidadão ande ou não armado. Por isso, a imensa maioria prefere não ter o direito para o cidadão de andar armado. Veja bem, eu não quero uma arma, eu não quero incentivar você a ter uma arma, mas o cidadão deve ter o direito de ter ou não uma arma. E ao ter o direito de ter uma arma, ele deve estar ciente daquilo que é possível fazer com ela e daquilo que ele pode e não pode fazer com esta arma. Agora, dizer que é a solução para a violência também, não é. Mas uma coisa eu tenho certeza. Um bandido vai pensar 2 vezes antes de entrar numa casa, porque ele não sabe se ele vai ter uma arma ou não. Um bandido vai pensar 2 vezes antes de assaltar alguém, antes de roubar um carro. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não sabe. Hoje está fácil. Ele sabe que a população está desarmada. Ele sabe que a população não possui arma. Como fazer então? Um ledo engano da nossa sociedade foi acreditar que o Estatuto do Desarmamento iria desarmar bandido. Não fez e não fará. O bandido não é desarmado por 2 motivos. Primeiro, porque o Estado não quer. O Estado não quer desarmar o bandido. O Estado não quer desarmar o bandido porque ele não fecha as fronteiras, ele não vai atrás aonde tem que ir. E segundo, porque a polícia é despreparada e não possui armamento eficiente para combater a bandidagem. Imagina você tendo que caçar um leão com uma faca de cozinha. Você consegue? É isso que os policiais enfrentam todo dia. Não tem como. Não tem como. E aí, nós achamos que a polícia é opressora, nós achamos que ela faz além da conta, quando na verdade não. Ela é também vítima disso tudo. Uma polícia bem armada e capacitada seria mais eficaz que o desarmamento da população. Então nós precisamos aí ter consciência de que ou a gente se mexe para resolver o problema da violência, ou não vai ter vez não. Ou nós vamos nos unir como sociedade para cobrar dos governantes leis mais eficazes e um sistema penal eficiente, ou nós vamos continuar a sofrer com a violência. E aí pessoal, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aí. Se você não curtiu, dá um desjoinha. Se você gostou, compartilha nas redes sociais, assine o canal, mande a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.